Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Renato Cavalcante, galera. Estou passando aqui nessa data aí que antecede a prova do Enem de Matemática para fazer aí uma revisão rápida com vocês, né? Irei bater algumas questões aí das provas anteriores do Enem com vocês. Então, vou trazer muita dica, muita informação importante para que você possa formar uma caixa de ferramentas sortida aí para que amanhã na tua prova tu possa destruir e se dar super bem nessa prova. Mas antes, gente, de nós começarmos a fazer literalmente questões, preciso que você se inscreva aí no canal, compartilhe essa aula com algum colega seu aí, com pessoas que irão fazer a prova na data de amanhã, para que a gente possa aí compartilhar conhecimento com outras pessoas. Estou aqui fazendo minha parte, ajudando pessoas e eu quero que você também possa ajudar aí seus amigos, seus familiares, outros conhecidos seus que irão fazer a prova, beleza? Então, faz isso pela gente aí, dá essa força. Galera, quando você for pensar na tua prova de amanhã, você tem que saber o seguinte: tua prova terão 90 questões. Dessas 90 questões, 45 questões dessas, ou seja, metade dessa prova, irá envolver 3 matérias: Química, Física e Biologia. Então, em média, 15 questões para cada uma dessas matérias. 15 para Física, 15 para Biologia e 15 para Química, mas a gente não tem certeza se são esses os números exatos. Porém, te garanto uma coisa para você: 45 questões da tua prova serão só matemática. 45 questões de muito cálculo, de muito trabalho. Renato, mas a prova é muito sofrida, eu não vou conseguir. Cara, você tem que conseguir. E Renato, o que tu precisa fazer então, gente, para que tu possa ter um bom resultado na tua prova? Primeiro, você tem que levar uma caixa de ferramentas sortida, para que quando você precise de uma ferramenta, você tenha a ferramenta adequada. Mas eu digo uma coisa para você: muito mais importante do que ter uma caixa de ferramentas sortida é você saber usar cada ferramenta. Porque não adianta na tua casa ter uma caixa de ferramenta e tu não saber usar, pô, tu não vai conseguir resolver teus problemas. Então, tu tem que pegar um martelo e saber para que ele serve. Tu tem que pegar um alicate e saber para que ele serve. Assim são a solução das questões de matemática. Quando tu terminar de ler uma questão, tu tem que falar: opa, essa questãozinha aqui é aquela questãozinha de análise combinatória. Opa, essa questãozinha aqui é uma questão de geometria espacial, em que eu tenho que calcular o volume de um cilindro. E depois que você faz a leitura da questão, é aí que você vai identificar qual ferramenta usar, porque senão tu vai ficar à toa. As questões do Enem, gente, mais do que as questões do vestibular, elas envolvem muita interpretação. Você tem que ler uma história. Então, normalmente, numa questão do vestibular é assim: calcule o volume de um cilindro cuja altura é 12 e o raio é 3. Pronto, direto e pronto. Na questão do Enem, ele vai contar uma história. Seu Joãozinho mora lá no município de Amajari. Lá na sua terra, na sua fazenda, possui um reservatório de água que tem o formato de um cilindro circular reto, cujo raio da base é 3 e a altura é 12. Seu Joãozinho deseja usar essa água que está dentro desse reservatório cheio e para regar sua plantação de milho. E cada dia que ele rega o milho, ele gasta 2.000 litros de água. A água que está lá naquele reservatório é suficiente para regar a sua plantação de milho durante quantos dias? Então a ideia da questão é exatamente a mesma, só que eu tenho uma situação agora contextualizada que você vai ter que interpretar, você vai ter que identificar a situação, problema, identificar, extrair a informação matemática da coisa para que então você possa resolver. E isso você tem que estar preparado na prova, vai ter muito texto, vai ter muita coisa para ler. Mas a grande parte das questões, gente, são de cálculo simples. Renato, mas eu olhei umas questões do Enem e são difíceis. Realmente, tem algumas questões do Enem que são muito difíceis, umas do capeta que eu digo. Porque são 45 questões, gente. Dessas 45, eu costumo dizer o seguinte: vão ter 15 questões fáceis. 15 fáceis, que dá para fazer no ensino fundamental. São as 3 operações: somar, multiplicar e dividir, né? Pô, soube disso, mandou 15, destruiu 15. 20 questões são médias, né? São questões que envolvem um pouco mais de habilidade matemática, que você conheça algumas fórmulas, que você entenda como calcula a área de um círculo, que você entenda como calcula a área de o volume de um paralelepípedo, que você saiba a diferença de um círculo para uma circunferência, que você seja bom em interpretação de texto. E as últimas 10 questões, velho, são do capeta. Essas 10, tu pode deixar elas para lá, pô. Só que tu tem que saber quais são as difíceis realmente. Não adianta tu pegar uma fácil e falar: essa aqui é difícil, eu não sei fazer, não. Aí tu vai se lascar, pô. Tu tem que pensar dessa forma. Tu tem que ir para tua prova preparado para se deparar com questões difíceis.
Sim, você tem que saber que você vai se deparar com questões difíceis, mas você tem que estar preparado para saber fazer as fáceis e as médias, porque se tu fizer 35 questões no Enem, pô, tu tá felizão, pô, tá bom demais. Então muitas das vezes a gente traz da escola a ideia de que para eu me sair bem numa prova, eu tenho que fechar a prova. Ah, professor, lá na escola eu só tirava 10 em matemática, então lá no Enem eu tenho que fechar. Não é assim, pô, não funciona assim. Lá na escola eu te aplicava uma questão, uma prova, que era uma quantidade limitada de assuntos. Tu estudava um assunto e eu te perguntava na prova. Já na prova do Enem, não, velho, é um mundo de coisa. É um mundaréu de coisa. É tudo que tu estudou na tua vida e até o que tu nem estudou que ele vai te perguntar. Então você tem que ter isso na tua prova. Outra coisa muito importante, gente, matemática é preciso que você tenha autoconfiança. Que você olhe para a prova e fale, ei, eu vou dar conta dessa parada bem aqui porque eu sou foda pra caramba. Tira da tua cabeça dessa ideia de que tu é ruim em matemática, que eu não consigo, que isso não é pra mim. E tem gente que diz que até um problema genético. Ó, meu pai é ruinzão de matemática, minha mãe é ruinzona, meu irmão mais velho, burro pra caramba, eu vou me lascar também. Não, não é assim, pô. Matemática é uma habilidade que só se adquire com muito treino, com muita dedicação, com muito esforço. Mas acima de tudo, gente, você precisa programar a tua mente para acreditar que tu é capaz. Porque se tu programa a tua mente e ela vai sempre te dizer que tu não consegue fazer, tu não vai conseguir mesmo não, pô. Olha pra isso, lá na tua prova são 5 alternativas, tu só tem que marcar uma, pô. Só tem que marcar uma. Tu não tem que saber da vida do Joãozinho, tu só tem que calcular alguma coisa que tá perguntando do Joãozinho lá. Então tu tem que ir focado pra tua prova. É difícil? É complicado? É pouco tempo? Mas é o que a gente tem, pô. Tu tem que fazer o teu melhor. Então amanhã vai fazer tua prova, se alimenta bem, né? Hoje mesmo, né? Hoje que ainda tá assistindo essa aula no sábado, você precisa se alimentar bem, pô. Você precisa comer de forma adequada. Não vai comer o troço aí, um feijão de noite, que amanhã tu vai estar morrendo de dor de barriga, tu não vai conseguir fazer prova, pô. Vai pra prova bem alimentado, não come nada pesado amanhã antes da prova. Porque aqui em Roraima a gente tem que chegar cedo, né? Antes do horário de almoço lá, então tu já tem que ir almoçado. Leva tua garrafinha de água, pô. Não inventa de comer um monte de besteira. Dorme bem. Isso é importante pra tua prova. Tu não estudou o ano inteiro pra chegar lá no final fazer besteira porque tu tá com sono, porque tu tá cansado. Então, tudo isso faz parte da preparação de prova, gente. 70% da prova era pra te ter feito daqui pra trás. Daqui pra frente tu tem que fazer os 30. E os 30 tem a ver com autoconfiança, tem a ver com fé, né? Se você tem ou não tem fé, mas você tem que pensar em tudo isso, beleza? Se você não tem fé em Deus e um ser superior, mas tenha fé em você mesmo, tranquilo? Então, isso sempre funcionou comigo aí nas provas, em tudo que eu fiz na vida, então leva isso com você, beleza? Então vamos parar de falar besteira, vamos parar de falar de teoria e vamos para a prática. Vamos olhar para questões e vamos resolvê-las, beleza? Vou botar a questão de número 1 na tela de vocês para que a gente possa fazer juntos. Olha lá. Questão de número 1 é uma questão que caiu na prova do Enem de 2019, gente. Questão simples, pô. Questão boba. Tu não pode errar isso da prova. Renato, o tamanho desse texto. Primeiro, leia com concentração. Leia com foco em acertar a questão. Porque senão quando chega na metade da história, tu não sabe mais o que tu leu, pô. Então lê com foco. Eu sempre digo uma coisa, quando você lê as coisas, você tem que ler em voz alta. Renato, mas não posso ficar falando dentro da sala. Não, mas lê em voz alta com a tua cabeça, pô. Então leia de forma clara, como se você estivesse narrando isso para alguém. Então olha só. O slogan, se beber não dirija, muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema na ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro, é o CTB. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida ainda mais, então as regras ficaram ainda mais rígidas. E o valor da multa para o motorista alcoolizado foi aumentado, então além de ser mais rígida as normas para que tu leve uma multa, a multa ainda é maior. Em consequência dessas mudanças, observou-se a queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram as mudanças implantadas em 2013, conforme dados do quadro. Então, gente, ele falou, e não te perguntou nada. Tu fala, meu Deus, o que esse doido quer? Tá aqui uma tabelinha. Ele diz o seguinte, no ano de 2013, nessa rodovia a qual ele se refere, tiveram 1.050 acidentes, certo? Em 2013, tivemos 1.050 acidentes. Em 2014, nós tivemos
900 acidentes. E aqui em 2015, nós tivemos 850 acidentes. Perfeito? Entendeu agora o que eu fiz aqui? Coloquei as informações aqui. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone para ficar bonitinho. 2015, é isso aqui. Saí da tela de vocês um pouquinho aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Beleza? 2013, 1.050. 2014, 900. 2015, 850. Eu observo que realmente esse número de acidentes acontecidos vem diminuindo. Desse ano para esse ano teve uma redução expressiva. Teve uma redução de 150 acidentes. Desse ano para esse, teve uma redução menor. Uma redução de apenas 50 acidentes. Beleza? É isso que ele está dizendo. Vamos ler aqui comigo. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes, ou seja, para os próximos anos, seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018. Gente, olha que questão, cara. Questão simples, pô. Se tu leu até aqui e entendeu a historinha, tu resolve isso aqui brincando. Renato, qual é o assunto dessa questão? Se eu tenho que encaixar essa questão dentro de um assunto daqueles que a gente estuda no ensino médio, seria progressão aritmética, mas tu não sabia nem o que era PA, só na leitura tu mata a questão. Volta comigo, olha só. Ele está dizendo, gente, que nos próximos anos, esses acidentes continuarão reduzindo. Então, se eu colocar os anos para frente aqui, ó, 2016, deixa eu ajeitar aqui minha mesa digitalizadora que ela está me atrapalhando. 2017, 2018, 2019. Sim. Em 2016, o que ele disse? Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta de 2014 para 2015. De 2014 para 2015, reduziu 50 acidentes. Se continuar assim, ó, daqui para cá reduzir 50, aqui eu vou ter 800 acidentes. Se daqui para cá reduzir 50, aqui eu vou ter 750 acidentes. Se daqui para cá reduzir 50, eu vou ter 700 acidentes. Se daqui para cá reduzir 50, aqui eu vou ter 650 acidentes. E assim vai embora, né? Assim iria embora essa tabelinha. Mas a pergunta dele é, com base na situação apresentada, o número de acidentes em 2018, pô. 2018 tá bem aqui, ó. 2018 vai ter quantos acidentes? 700, como diz o gabarito na letra D. Então, galera, é uma questão simples, pô. Tu não sabia nem que diabo era PA, pô, e fez, né? Mas a gente tem que entender que aqui existe uma progressão aritmética, né? De 2014 para frente, eu tenho uma redução constante. Logo, eu tenho uma progressão aritmética decrescente, né? Ela vai sempre diminuindo uma mesma quantidade. Beleza? Questão simples, resolvida com sucesso. Vamos lá para a próxima. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente. Quantos funcionários tem nessa empresa? Diversos, vários. Não sei quantos, vou chamar de X. E esse gerente ele recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia. Se ele recebe R$80 por dia e ele trabalha 2 dias por semana, gente, é justo eu dizer que ele recebe R$160 por semana. Não é assim? 160 por semana. Beleza? Chamando de X a quantidade total de funcionários. A quantia Y em reais, ou seja, o valor que eu irei pagar em reais, semanalmente para os meus funcionários. E agora tu tem que ter concentração. Olha o que eu vou fazer, gente. Eu irei pagar Y reais. Como que eu irei pagar esses Y reais? Eu irei pagar R$160 para quase todos os meus X funcionários. Para quase todos. Exceto para o gerente. Para o gerente eu não pago. Por isso que eu botei X menos 1. Para tirar o gerente. Para o gerente eu não pago 160. Porque para o gerente eu pago R$1.000. Mais 1.000. Para o gerente ele ganha R$1.000 fixo. É um valor fixo. Beleza. Chegou aqui, eu olho para as alternativas. Não tem resposta assim não, Renato. Então, provavelmente, ele fez uma manipulação algébrica nessa equação e deixou ela com uma carinha diferente. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Ó. Vamos botar assim, ó. Y igual 160 vezes X
dá 160x. 160 vezes menos 1 dá menos 160. E aí tem o 1000 aqui fora. Depois que eu fiz essa manipulação algébrica, eu cheguei à seguinte equação. 160x mais 840. Quando eu olho para cá, eu falo, tá aqui, Renato, letra D, a respostinha. Essa equação que está aqui, gente, ela é equivalente à de cima que nós montamos. Só que para chegar na de baixo, que é a da alternativa, eu tive que fazer uma manipulação algébrica. Então era uma questãozinha simples de função afim, de função do primeiro grau, onde dá uma ideia de parte fixa e parte variável. Beleza? Então, feitas as continhas aí, respondemos letra D. Vamos lá para a nossa próxima questão. Você está assistindo essa aula agora estou assistindo a aula, eu lembrei, meu primo também está estudando para o Enem. Compartilha aí, galera. Dá essa força aí, dá essa moral, tanto para mim, para o meu trabalho que estou fazendo aqui, trabalhando com o maior carinho para vocês, como para o teu amigo aí que também está precisando aprender e revisar para a prova de amanhã. Beleza? Questão de número 3 do Enem, de 2019 também, dizia assim, ó, uma empresa presta serviços de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por este serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Na faixa 1, para consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo de R$12. O que ele está dizendo ali, gente? Véi, se tu tem uma casa e nessa casa tu consumir até 6 metros cúbicos, tu vai ter que pagar R$12. Se tu não consumir nada, R$12. Se tu consumir 1 metro cúbico, R$12. 3 metros cúbicos, R$12. 6 metros cúbicos, R$12.000. Então, nesse momento, a nossa função ela é uma função constante. É sempre o mesmo valor, beleza? Na faixa 2, que é depois do 6, ou seja, entre 6 e 10 metros cúbicos, tu vai começar a pagar uma tarifa variável, que é de R$3 por cada metro cúbico que exceder 6. Ou seja, agora a minha conta, ela não é mais sempre o mesmo valor, não é mais constante, ela vai começar a subir. Vai subir R$3 a cada metro cúbico que eu consumir. Só que ele fala assim, ó, faixa 3. Para cada metro cúbico superior a 10 metros cúbicos, a tarifa agora não vai ser mais de R$3, vai ser de 6. Então veja que a minha conta agora, ela estava constante. Aí ela começou a subir devagarzinho. R$3 por cada metro cúbico. Mas do nada ele falou, ei, agora é 6, então ela vai subir mais rápido. E ele pergunta, o gráfico que melhor descreve o valor de P em real a ser pago por mês em função do volume verde de água consumida em metros cúbicos. Questão clássica do Enem, gente. Questão de mera interpretação gráfica, pô. Ele fala que no começo a nossa função é constante. Então aqui, ó, constante, beleza. Constante, beleza. Constante, beleza. Constante também, beleza. Aí aqui no começo não é constante, aqui no começo ela já começou crescendo, então lá, essa aqui não serve. Não serve essa não. Só que aí depois ela começa a crescer. Aí tu fala, aqui ela começou a crescer, beleza. Só que aí ela começa a crescer numa certa inclinação, numa certa velocidade, e depois ela começa a crescer ainda mais rápido. Concorda comigo que é exatamente isso que acontece na nossa questão? Ela vem constante, aí a minha conta começa a crescer de 3 em 3, porque era R$3 o metro quadrado, o metro cúbico, e aí depois ela começa a crescer mais rápido. Pronto, essa é a nossa resposta, tá? Essa aqui não, gente. Se tu olhar, ó, ela começou a constante. Aí ela começou a crescer numa certa velocidade, mas depois ela começa a crescer mais devagar. Ela fica com uma inclinação menor. É como se o metro cúbico, ao invés de ter aumentado, tivesse diminuído, e não foi o que aconteceu. Aqui, ó, ela começa constante, fica crescente e depois fica constante de novo. Isso não acontece. E aqui ela diz que ela é constante e depois crescente na mesma inclinação. E não é a mesma inclinação porque tem duas faixas depois. Então o nosso gráfico tem que ter 3 momentos, como tem 3 momentos aqui, ó. Letra A, beleza? Então, uma questãozinha simples, interpretação de gráfico, questão da tua prova do ano de 2019, show de bola, destruída com sucesso, beleza? Então, amanhã você tem que se sentir um destruidor de questões, olhar para as questões e falar para ela, eu vou te destruir. É isso, tem que ter fé, porque se tu olhar para a questão e falar, meu Deus, não sei de nada, eu sou ruim só de matemática, não, tu vai ser ruim mesmo, beleza? Então, tomar uma dose de água aqui, aproveita aí e toma água, bastante água é importante. E é água, viu, gente? Só bebo água.
Beleza? Então vamos lá. Próxima questão, questão de número 5, né? Quarta questão de hoje, porque eu peguei uma lista bem extensa que eu tinha e excluí algumas questões porque eu peguei as mais importantes. Também da prova de 2019 diz assim, ó, todo ano cai uma questão do Enem de matrizes. E essa questão é bem simples, é só conhecer o que é matriz. Matriz é essa tabelinha aí, ó. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados nessa matriz. Nessa matriz, os elementos da linha de 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Certo? Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana. Então aqui é segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, certo? Em que os dias foram aplicados, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acerto foi o aplicado na segunda-feira. Foi aplicado na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Vamos lá. O teste que foi aplicado na segunda-feira foi esse teste aqui, ó. Teste 1 da segunda-feira. Ele teve quantos acertos? Teve 3 acertos da Ana, 3 da Bia, somando isso aqui dá quanto? Dá 11. Então o teste da segunda-feira teve 11 acertos. O teste da terça só teve 10 acertos. Então por enquanto eu estou com segunda. O teste da quarta também teve 10 acertos. Então ainda estou com a segunda. O teste da quinta, ele também teve 4, 5, 8, 9, 10 acertos. E por fim, o teste da sexta-feira teve 10 acertos. Então o teste que mais teve acertos foi o teste que foi aplicado na segunda-feira, gabarito letra A. Então veja que o assunto realmente é matrizes, que normalmente é um assunto complicadinho. Mas essa questão especial, gente, dá para fazer de forma tranquila. Em 2018 tinha uma questão bem parecidinha com essa, que também era de fácil solução. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima também, questão da prova do ano passado, de 2019, que te cobrava conhecimento de geometria plana. Olha o que ele fala. Em uma administração municipal, encomendou-se a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. Então o cara cobrou 10 placas dessa aqui, comprou 10 placas. O profissional contratado para fazer o serviço inicial pintará o fundo das 10 placas e cobrará o valor de acordo com a área total dessas placas. Então ele vai cobrar de acordo com a área da placa. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40, então aqui dentro tem um círculo ó, de diâmetro 40, que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros. Conforme ilustra a figura, use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então vamos primeiro tentar descobrir a área de uma placa. O que forma essa placa? Eu vou pegar essa placa agora e vou cortar ela bem aqui, ó. Cortar ela bem aqui. Se você corta essa placa aqui onde eu cortei, você vai ter na parte de baixo um retângulo, onde o cara vai ter que pintar esse monte de coisa. E em cima eu tenho um semicírculo, né? Vou considerar esse semicírculo, porque essa parte de baixo do círculo já está dentro do retângulo, então eu não considero. Então tem essa parte de cima e essa parte de baixo. Ele falou pra gente que o diâmetro dessa bolota é 40. Logo, esse tamanho daqui para cá, ó, que é igual ao diâmetro aqui, também é 40. Se esse diâmetro é 40, gente, esse raio aqui é quanto? O raio é a metade desse diâmetro, que é 20. Se o raio é 20, então daqui até aqui, ó, também é 20, porque o raio é sempre igual. Se aqui é 20, ó, quanto é a parte de baixo aqui da nossa placa? O retângulo. O retângulo é 40, né? Porque tudo é 60. Ele falou que tudo é 60 centímetros. Então a parte de baixo é 40. Beleza. Cheguei aqui, desenrolei a parada, em parte interpretativa da questão. Agora eu vou calcular a área desse semicírculo, a área de cima ali, ó. A área de um círculo. Como é que calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. Só que é um semicírculo. Um semicírculo é a metade do círculo. Vai ficar assim, ó. O nosso π é 3,14. O nosso raio eu estou vendo que é 20. Tudo isso tem que ser dividido por 2. 20 ao quadrado, né? Raio ao quadrado.
Então eu vou ficar com 3,14, vem comigo, ó. 20 ao quadrado é 400, né? Só que está dividindo por 2 vai dar 200. 200 vezes 3,14 é como se esse zero, esses dois zeros aqui, ó, fizesse essas duas casas decimais andar para frente. Ficou 314 vezes 2, que dá 628 centímetros quadrados, aquela partezinha de cima. Essa parte de baixo é um retângulo. Sendo mais específico, eu posso dizer que é um quadrado, né? Porque aqui é igual, ó, 40 de base por 40 de altura. Isso aqui é um quadrado. E como é que calcula a área de um quadrado, gente? É sempre o lado dele ao quadrado. Isso vai dar 40 ao quadrado, que é 1.600. Beleza. Então, a área da placa, a área de cada placa, vai ser o somatório da área daquele semicírculo, que é a parte de cima, mais a área do quadrado, que é 1.600. Logo, eu encontrei 2.228 centímetros quadrados de área de cada placa. Só que ele quer a área de 10 placas. De 10 placas vai ser 10 vezes aquilo ali. Então é 2.228. Quando eu multiplicar por 10 é só acrescentar um zero, centímetros quadrados, como diz aqui o nosso gabarito oficial na letra B. Beleza? Dá 2 minutinhos para mim aqui que eu vou tentar melhorar a escrita da minha caneta, que eu acho que está um pouco feia. Vou tentar dar uma melhorada aqui rapidamente. Só aguarda um pouquinho aí. Então é como eu estou falando para vocês, gente. Acertar questões do Enem tem muito mais a ver com a tua leitura, com a tua interpretação de texto, do que com conhecimentos matemáticos. Claro que tu não vai conseguir acertar as questões se tu não tiver conhecimentos matemáticos. Mas muitas das vezes esses conhecimentos matemáticos são conhecimentos mínimos, né? Conhecimentos básicos de matemática aí, para a gente desenrolar essa parada, beleza? Então é isso que eu preciso que você tenha em mente na tua prova amanhã. Deixa eu ver aqui se ficou melhor a minha caneta. Se ficou mais fácil de escrever. Acho que está melhor agora. Porque tem hora que parece que vai quebrar minha mão aqui para poder escrever com isso. Deixa eu ver se melhorou. Só um minutinho aí, gente. Aguenta aí. Já a gente volta. Tem que ser aqui mesmo. Porque senão o desenho fica muito feio. É assim. Essa é a era digital. A gente tem que se virar com essas ferramentas tecnológicas aqui para conseguir fazer um desenho feio. Para fazer um desenho feio, ainda tem que sair assim. Tá? Deixa eu ver se ficou bom. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar nossas questões. Se não ficou melhor, depois eu volto e tento fazer de novo. Vamos lá. Questão de número 13. De novo, pulei uma lá da minha lista. Eram duas listas que eram duas aulas que eu fiz. E aí eu precisei transformar em apenas uma lista. Beleza? Olha essa questão aí, gente. Também de 2019. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar clientes, auxilia de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de sua cidade, na maquete projetada pela construtora em escala de 1/200. Então a escala da maquete é de 1/200, certo? Existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos lá na maquete. 45 centímetros cúbicos é o reservatório que está na maquete. Bem pequenininho, né? Maquete é pequeno. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia cada consumidor consuma 30 mil litros de água. 30 mil litros de água. 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Gente, o que ele está querendo te dizer? Vamos lá. Eu tenho um trocinho, imagina que esse aqui é o reservatório de água. Esse é o que está lá na maquete, bem pequenininho, tá? Que ele tem 45 centímetros cúbicos, certo?
45 centímetros. Claro que na realidade ele é bem maior. Ele está dizendo que é 200 vezes maior. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar o 45 e multiplicar por 200. Só que veja, como é uma unidade cúbica, tu vai ter que multiplicar por esse 200, só que por esse 200 ao cubo, tá? Então vai ficar 45 vezes 2 ao cubo é 8. Como tem dois zeros aqui, 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 45 vezes 8 dá 320 com 40, dá 360. E aqui tem 6 zeros, então deu 360 mil centímetros cúbicos. O que é 360 milhões de centímetros cúbicos? Renato, mas o que é um centímetro cúbico? Um centímetro cúbico de água é a mesma coisa que 1 ml, 1 mililitro. Então, se eu dividir isso aqui por 1000 e escrever assim, ó, 360 mil litros. Porque aqui em cima eu tinha 360 milhões de ml, porque um centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Logo aqui eu tenho 360 mil litros de água. Então, esse reservatório, ele tem 360 mil litros de água. E ele falou assim, ei, esse reservatório vai dar para alimentar, para sustentar esse condomínio durante quantos dias? E a estimativa é que em cada dia eu consuma 30 mil litros de água. Então eu vou ter que pegar esses 360 mil e dividir por... Então 360 dividido para 30 dá, corta esse zero com esse zero, vai dar 12. 12 o quê? 12 dias. Então aqui dá o grande bizu, gente, uma questão de escala. Escala. Se eu tenho um comprimento, alguma coisa que ele falou, ó, daqui para cá, lá na minha fosse uma rua. Ele fala assim, lá na maquete a rua deu 2 centímetros. Como é que eu vou transformar ela para a realidade? É só multiplicar por 200. Perfeito? Porque eu estou numa unidade de comprimento. Se for uma coisa que é uma área, tem um campo de futebol lá na minha maquete. Esse campo de futebol tem tantos centímetros quadrados. Como é que eu vou transformar ele para a realidade, para a verdade, para o certo? Eu vou ter que multiplicar por 200. Só que não por 200 uma vez, eu vou ter que multiplicar por 200 duas vezes, ou seja, por 200 ao quadrado, porque eu estou trabalhando com uma unidade de área, então 200 ao quadrado. Nesse caso, como era um sólido geométrico, que é 3D, tridimensional, então quando eu for transformar o volume, eu vou multiplicar por 200 de novo, porque é a nossa relação aqui, ó. Só que não é por 200 direto, é por 200 ao cubo, porque são 3 dimensões, então é tipo 200 nessa, 200 nessa e 200 na outra. Então 200 ao cubo. Então lembra disso. Sempre comprimento pela relação de grandezas aqui uma vez. Se for área, por essa unidade ao quadrado. Se for volume, por essa unidade ao cubo. Beleza? Guarda isso. Questão de número 15 diz assim. Também da prova de 2019. Vou tomar mais uma dose de água aqui. É a água. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade, pretende divulgar nos meios de comunicação informação a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. Normal, perdi um negócio, vou lá no Facebook, coloco lá, perdi minha carteira em tal rua, me devolve aí meu nome e meu telefone. Normal. A respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. Beleza. No entanto, ela lembra que de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade, né? Normal, né? Pô, se eu perdi minha carteira lá em Manaus e o cara vai ter que mandar pra cá pra me devolver, é justo que eu pague o transporte, né? E também ele poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Então, se eu perdi meu celular lá em Manaus e foi 5 mil reais, vale 5 mil, e o cara vai me devolver, eu vou ter que dar uma gratificação para ele de pelo menos 5% do valor do objeto, tá? Ele sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. Então vamos lá. Eu não sei quanto era esse bicho que ele perdeu, eu não sei quanto era. Aí ele falou assim, velho, com transporte eu vou gastar 1/5. Com transporte eu vou gastar 1/5. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, então eu quero muito pegar meu objeto de volta, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa. Então eu quero dar muito para a pessoa poder me devolver. Mas, claro, eu não quero ter prejuízo, né? Porque
Porque imagina, se eu perdi um celular de 5 mil reais e eu gastar 6 para reavê-lo, puta merda, ferrou. Tive foi prejuízo. Então eu quero muito meu celular, então eu estou disposto a gastar o valor dele para tê-lo de volta. É o que ele falou aqui. Desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como uma recompensa deverá ofertar igual a. Gente, questão muito linda, pô. Porque o que ele está falando? Véi, eu dou o dinheiro todo que vale o meu bem para duas pessoas. Para a transportadora, que eu vou ter que pagar, e para o cara que achou. Para a transportadora eu vou dar quanto? 1/5. O que é 1/5 em porcentagem, gente? 1/5, se tu multiplicar isso aqui por 100%, vai dar 100 sobre 5%, que vai dar 20%. Ou seja, do valor do meu bem eu terei que pagar 20% para a transportadora. E eu estou disposto a dar o restante todo para o cara que achou, pô. E quanto é o restante de 20%? É 80%. Então eu marco aqui letra E, ganhei e foi e acabou. Beleza? Questão simples, gente. Questão legal, resolução rápida, sem grandes dificuldades. Era essa aí que estava na tua prova do ano passado. Beleza? Próxima questão, Renato, essa aqui, ó. Interpretação de gráfico de novo. Também da prova do Enem 2019. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Então tem aqui os municípios 1, 2, 3, 4 e 5 de uma mesma região estadual. Ah, tá aqui. Os gráficos representam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e o prefeito desse município, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá esse investimento? Então vamos pensar. Ele falou que essa taxa de infraestrutura ela é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, certo? População urbana e a população total do município. Vamos calcular a taxa de urbanização de cada município. Primeiro, o município 1. O município 1, ele tem 8 mil habitantes na cidade, na área urbana, e 4 mil habitantes na área rural. Então, a gente vai dizer que ele tem 8 mil habitantes em um total de quantos mil habitantes? 8 mais 4, 12. Afinal, o total da população é o somatório, né, dessas duas quantidades, urbana mais rural. Se eu cortar tudo isso aqui, simplificar, 8 dozeavos, simplificando por 4, vai dar 2/3. Então, da cidade 1, a taxa de urbanização é de 2/3. Então, vou botar aqui, ó, cidade 1, 2/3. Se tu pegar 2/3 e transformar em porcentagem, iria dar 200 sobre 3, que é aproximadamente 66,6%. Então, a taxa de urbanização dessa cidade aqui, ó, é de 66,6%. Vamos ver qual é a taxa de urbanização dessa cidade 2. A mesma história. População urbana, que é 10 mil, dividido pela população total, que é 10 mil aqui na cidade, mais 8 mil no campo. Então, 18 mil. 10 mil dividido para 18 mil dá quanto? 10 dividido para 18. Aí vai simplificar por 2, vai ficar 5 sobre 9. Se tu pegar 5 e dividir, multiplica por 100 aqui, ó, para transformar em porcentagem. Vai ficar 500 dividido para 9. Quanto é que dá 500 dividido para 9? Vou fazer a conta na calculadora para não perder tempo. Aqui, ó, 500 dividido para 9. 500 dividido para 9. Vai dar, 500 dividido para 9. Deu 55,5%. Então, o que isso quer dizer? Que mais da metade da população desse município está na área urbana. Vou fazer agora todas as contas na calculadora para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Cidade 3, ela tem 11 mil habitantes, dividido pela população total desse município. Então, aqui deu 66 aproximadamente, aqui deu 55 aproximadamente, então, por enquanto, o município 1 está ganhando. Vamos ver o município 3. Ele tem 11 mil habitantes, num total de 11 mais 5, que dá 16 mil.
11 mil dividido para 16 vezes 100%. Então, a população urbana é de aproximadamente 68%. Tá? Guarda aí. Cidade 4, ela tem 18 mil habitantes na cidade, dividido para... Qual é a população total desse município? 18 na cidade e 10 mil no campo, dividido para 28 mil. Para transformar isso em porcentagem, eu multiplico por 100. Aí deu 64,5%. Então, 64. Por enquanto, o município 3 está ganhando. Tem a maior taxa de urbanização, ou seja, a maior parte da população desse município está na cidade, né? E por último, a cidade 5. Ela tem 17 mil habitantes na cidade, que deve ser dividido por 29 mil habitantes no total, que dá 58%. Tá? Então, qual é o município que tem maior taxa de urbanização? Taxa de urbanização é a maior parte da população, percentualmente, está no campo. Então, essa aqui, ó, 11 mil. Então, o percentual dessa população que está na cidade, no campo não, na cidade, é de 68%. Logo, a nossa resposta, letra C. Tá? Então, é só uma questão de porcentagem, de interpretaçãozinha de gráfico. Acho que não tinha grandes dificuldades para realizar uma questão. O que tu tem que saber, sempre que tu quiser saber quanto um percentual de alguma coisa representa do todo, é só tu pegar essa coisa e dividir pelo todo. Então, se eu tenho uma sala de aula com 20 alunos, essa sala tem 12 homens e 8 mulheres. Qual o percentual de mulheres nessa sala? É só pegar a quantidade de mulheres e dividir para o todo. Aí, se quer em porcentagem, tu multiplica por 100, né? Aí vai ficar 40%. Então, 40% dessa turma é mulher, logo 60% é homem. Então, a questãozinha simples, só a interpretaçãozinha desse gráfico, creio que não tenha grandes dificuldades. Não entendeu? Volta o vídeo, vê o que eu fiz de novo. Grande parte do cálculo eu fiz na calculadora para que a gente possa fazer mais questões aí, mas na hora tu tem que sofrer na canetinha ali mesmo para fazer essas contas. Beleza? Questão de número 18. O mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dada a figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidade máxima de 2, 5 e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões utilizados nas suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Primeira coisa que tu tem que saber, gente, tu precisa calcular o volume de concreto necessário para encher essa laje, né? Para eu poder saber quanto eu vou gastar ali de concreto. Como é que eu acho o volume de alguma coisa, gente? É só tu calcular a área da base e multiplicar pela altura. Qual é a área dessa laje? A área de laje que eu tenho que construir. Esse troço todo quebrado, né? Então, vou fragmentar isso aqui, ó. Vou quebrar aqui. Vou quebrar aqui. E aí eu tenho 3 retângulos, né? Esse retângulo, esse retângulo, esse retângulo. Esse retângulo aqui, ele é 8 de largura por quanto de altura? Daqui até aqui dá quanto? 5 até aqui, com mais 2 aqui dá 7, com mais 1 dá 8. Então, ele é 8 por 8. 8 por 8 deu 64 metros quadrados. Esse aqui, ó, ele tem 3 de largura, não por 8 agora. Ele só tem 7. 3 vezes 7, 21 metros quadrados. E aqui, ó, tem 3 por 5, que dá 15 metros quadrados. Quanto é que é a área dessa laje toda? A área dessa laje toda é só somar essas áreas. 64 com 21 dá 85. Com 15 vai dar 100. Vai dar 100 metros quadrados. É a área da laje. Só que eu tenho que multiplicar pela altura da laje, pela grossura da laje, pela espessura da laje. E a laje é fininha assim, não é tão grossa não, 5 centímetros. Só que como aqui já está em metros, eu preciso colocar esses 5 centímetros em metros. O que é 5 centímetros em metros? É 0,05. Logo, o volume dessa laje é 100 vezes 0,05, que dá 5. 5 o quê? Metros cúbicos. Então, o que eu vou precisar para encher essa laje? De todas as nossas alternativas, lendo com carinho, letra C. Um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos está bom demais. Contrata só esse e encheu a laje. Beleza? Então, era só isso. Só isso. Calculou a área, multiplicou pela altura. Beleza? Tranquilo? Se eu quiser saber qual é o volume desse celular, eu calculo a área daqui de cima
e multiplico pela grossura dele aqui, pela altura, tá? Beleza? Sempre assim, sempre assim. Tranquilão? Perfeito. Vamos para a nossa próxima questão. Veja que a questão começou a numerar de novo, começou no 1, porque essa já é da minha segunda lista. As primeiras questões que eu fiz até agora eram mais de álgebra. Agora eu estou fazendo umas questões mais de geometria. Essa aqui é um pouquinho de geometria espacial, né? Com geometria plana, porque eu calculei a área, depois multipliquei pela altura. Beleza? Olha essa. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo, então tem uma areazinha lá que é um círculo assim, né? Tem 6 metros de diâmetro e é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área mantendo seu formato circular. Então, é uma bolinha assim de 6, ele quer ampliar, fazer uma bolota maior, aumentando em 8 metros o diâmetro. Ou seja, se o diâmetro antes era 6 e agora ele quer aumentar em 8 metros, não é aumentar para 8, ele quer aumentar em 8. Se pega o 6 e aumenta 8, dá 14. Então agora o meu diâmetro é 14 da bolota maior. Mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar 100 metros quadrados. Então, o material que tem lá estocado só dá para fazer piso em 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π e responda essa história. Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Imagine que essa aqui é a região que já tem lá. Já está feito, isso aqui tudo é concreto, está bonitinho, tudo pavimentado. E ele falou que o diâmetro disso aqui é 6. Se o diâmetro é 6, é porque o raio é 3, beleza? Isso aqui já está pronto, já tem lá, beleza? Tá cheio de concreto aqui, bonitinho, e aqui ao redor tudo é grama. É como se, é uma pracinha assim, né, de concreto e tal, bonitinho, todo mundo fica lá brincando. Mas como ele viu que tem muita gente e tal, ele resolveu fazer um negócio maior. Só que para aproveitar essa região que já está pronta, ele vai fazer assim, ó. Vamos só fazer essa calçada do lado aqui, para a nossa bolota ficar maior. E ele falou assim, ei, agora o nosso diâmetro tem que ser aumentado em 8. Se o diâmetro era 6 e aumentou em 8, agora o nosso diâmetro é 14. Se o diâmetro é 14, é porque o raio é 7. Então, se o raio é 7, aqui é 4, tá vendo? A largura dessa nova calçada que eu quero fazer é 4, para poder dar 7. Como é que eu faço, Renato, para calcular essa área aqui, ó? Essa área aqui de fora, dessa rosquinha aqui, né? Como se fosse uma rosquinha furada no meio, né? Isso é o que a gente chama de coroa circular. E para calcular a área de uma coroa circular, é só tu pegar a área da bolota grandona, que é o que eu quero fazer, e subtrair da bolota pequena, que é a que já estava feita. Como é que calcula a área de um círculo? É πr ao quadrado, né? Então vai ficar πr, que é o raio grande, ao quadrado, que é a bolota grande, menos π vezes o raio pequeno, que é o raio da bolota pequena. Então vem comigo. Essa área vai ser igual a... Quanto é o π? Ele mandou eu usar 3. Quanto é o raio da bolota grande? Da bolota grande é 3 mais 4, que é 7. Né? 7 ao quadrado. Beleza? 7 ao quadrado. Menos π, que é 3, vezes. Quanto é o raio da pracinha que já existia aqui de dentro? 3, porque o diâmetro era 6. Então vai ficar 3 ao quadrado. Então vamos lá. A área é igual a 7 ao quadrado, 49, vezes 3, 147. Né? Menos 3 ao quadrado é 9, vezes 3 dá 27. Logo, essa área que eu desejo construir, então pensa assim, ó, a área da nova bolota é 147. A área que tinha lá era só 27, que era pequenininha de dentro. Então a área que eu precisarei construir é de 120 metros quadrados, que é o que eu vou ter que construir aqui ao redor, né? Para poder ficar grandona a minha praça. Aí a gente volta lá para a questão, 120. Será suficiente? Não, porque eu só tenho material para fazer 100. Será suficiente? Tá errado. Será suficiente? Tá errado. Letra D, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108. Não, tá errado. Letra E, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Resposta, letra E. Então o que eu fiz aqui, gente, foi calcular a área de uma coroa circular, né? Quando tem uma bolota dentro da outra. Então lembra sempre disso. Tu quer calcular a área de uma bolota dentro da outra, da beirinha, só tu calcular a área da grande e subtrair da área da pequena. Beleza? Próxima questão de geometria aqui que eu vou trazer para vocês. Essa aqui.
Questão do Enem 2018, tá na tela de vocês. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de barco e dois remos de mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Beleza, tá ali, paradinho. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A. Então tá aqui os dois remos juntinhos no ponto A. E suas extremidades estão indicadas do ponto B e C. Então aqui uma extremidade do remo, aqui outra extremidade do remo. Esses três pontos formam um triângulo ABC, que eu desenhei aqui para vocês, tá vendo? Formou esse triângulo, se eu fechar aqui, ó, forma um triângulozinho ABC, cujo ângulo BAC é 170 graus. Onde está o ângulo BAC? Como o chapeuzinho está no A, é porque esse ângulo é esse aqui, ó. Esse aqui é 170 graus. Isso aqui é um remo, isso aqui é outro remo, esses dois remos são iguais. Então, se aqui for X, aqui também é X, certo? Esses ângulozinhos aqui medem quanto? Eles medem 5 graus cada um. Por que 5 graus, Renato? Porque se esses dois lados são iguais, esses dois ângulos desses cantinhos também precisam ser iguais, tá? Porque o nosso triângulo é isósceles, tem dois lados iguais, dois ângulos internos iguais. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, se aqui é 170, só falta 10. Aí eu divido por 2, dá 5. O tipo de triângulo converte-se nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição. Primeira coisa, esse triângulo ele é um triângulo obtusângulo. Por que obtusângulo? Porque ele possui um ângulo obtuso, tá? Então ele não é retângulo porque não tem ângulo reto, ele não é acutângulo porque para ser acutângulo tem que ter todos os seus ângulos agudos, ou seja, todos os ângulos menores que 90, também não é acutângulo. Então ele só pode ser obtusângulo ou obtusângulo. Só que aqui ele diz que é obtusângulo escaleno e obtusângulo isósceles. O que é um triângulo escaleno? É aquele que todos os seus lados são diferentes. Não é o caso desse, porque esse tem dois lados iguais. E se ele tem dois lados iguais, ele é chamado de obtusângulo isósceles. Beleza? Então, essa é a resposta da nossa questãozinha aí. Tranquilo? Fechou? Próxima questão. Coloquei na tela de vocês. Vou dar um minutinho. Vou ler com vocês a questão, né? Daqui a pouquinho eu vou ter que trocar aí a bateria da nossa câmera para poder continuar a nossa aula, para vocês continuarem vendo esse meu rosto lindo. Beleza? Olha lá. A figura mostra uma praça, né? De novo, ideia de praça, que contém um chafariz em seu centro. Então daqui é a praça, no meinho, né? Aqui o chafariz no meio, isso aqui tudo é a praça. Aqui é o passeio, onde eu fico do lado, passeando aqui. Os círculos que definem a praça, os chafariz, são concêntricos. O que ele quer dizer? Tem o mesmo centro, estão bem centralizadozinho um dentro do outro, bem bonitinho. Não tá troncho, não. O passeio terá um piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, ou seja, não dá para o cara entrar lá dentro do chafariz e medir o raio, porque não está cheio d'água. Esticou uma trena tangente, né? Ele esticou a trena aqui, ó. Tá vendo onde está a trena aqui? Ele esticou aqui e ele mediu do ponto A para o ponto B e deu 16 metros. Dispondo apenas dessas medidas, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metros quadrados. Se tu olhar, gente, esse passeio é igualzinho aquilo que eu fiz agora há pouco, né? É essa beirada do círculo, né? Como é que eu fiz naquela hora para achar isso? A área dessa coroa circular era πr grande ao quadrado menos πr pequeno ao quadrado. Posso até melhorar essa nossa fórmula e escrever assim. A área daquele passeio vai ser π, que eu boto π em evidência, aí vai ficar r ao quadrado aqui menos rzinho ao quadrado. Beleza, isso aqui. Aí ele fala assim, o cara mediu daqui para cá e deu 16. Vou trazer para cá, ó, nessa outra figura maior. Então vou anotar aqui, ó, que a gente tinha feito agora há pouco. A área do passeio vai ser dado por π vezes o raio da bolota grande ao quadrado menos o raio da bolota pequena ao quadrado. Beleza. Isso que ele me deu diz que aqui é 16. Ó. Aqui é o centro, né? O centro da nossa circunferência. Se tu olhar daqui para cá, ó, daqui para cá, é um raiozinho. É o raio da bolota pequena. Né? Bora, fechou meu slide aqui, eu vou voltar. Só um segundo. Vou ter que passar os slides tudo de novo para poder chegar lá onde estava. Só um segundo, tá chegando. Aqui, ó. Então aqui, ó, esse raio aqui era o raio da bolota pequena. Beleza. Se tu calcular isso, se tu olhar daqui para cá, ó, isso aqui também é um raio. Só que isso é um raio da bolota grande. Aqui então é um Rzinho, aqui é um Rzão.
E aqui embaixo, ó, é a metade desse 16. Aqui é 8. Como isso é um triângulo retângulo, eu posso aplicar nele o Teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras aplicado nele aqui vai ficar Rzão ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado mais 8 ao quadrado. Beleza. Isso é o que eu achei. Isso aqui de cima é o que eu quero. Aí tu fala, pô, eu queria tanto achar R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. E dá. Com isso que eu tenho aqui embaixo, tu pode fazer assim, ó. Rzão ao quadrado, aí joga esse Rzinho ao quadrado pro outro lado, ó. Menos Rzinho ao quadrado igual 8 ao quadrado, 64. Ah, então agora eu posso voltar lá em cima e achar a área do passeio. Porque a área do passeio aqui em cima é π vezes R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, que é 64. Logo, essa área do passeio é de 64π. Pronto, calculei a área desse negócio bonitinho. Tranquilo? Letra D de dado, a nossa resposta. Tranquilo? Então, mais uma questãozinha do Enem resolvida, né? Já estamos aí com quase 1 hora de aula, então faz isso. Compartilha com o teu amigo, pô. A prova é só amanhã, meio-dia, dá tempo de assistir esse negócio aí, tirar algumas dúvidas e contribuir para a tua aprovação. Então lembre, amanhã é um dia muito importante na tua vida, não é só brincadeira não, pô. Tu não vai só sentar e fazer uma prova qualquer, tu tá fazendo uma prova que pode decidir tua profissão, decidir tua carreira. Então leva esse negócio a sério, beleza? Questão tá aí na nossa tela. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotan, sei lá, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é... Gente, o que é isso aí? Olhando para isso aqui, gente, se tu olhar, ó, desse lado tem um triângulo, tá vendo? Desse outro lado tem outro triângulo. Tá vendo? Outro triângulo. Você imagina que eu pudesse pegar essa figura que tá aí e virar assim, ó. Ia ficar um triângulo em cima e um triângulo embaixo, não é? Ia ficar um triângulozinho em cima, tipo assim, ó. Aí se eu ligar aqui, isso ficou feião. Tá, não. Deu certo, não. Ia ficar um triângulozinho em cima e um triângulozinho embaixo. Quando eu tenho um sólido geométrico que ele tem a mesma figura em cima e a mesma figura embaixo, iguaizinhas, o nome disso é prisma. Porque se tiver em cima uma ponta, isso não é prisma, isso é pirâmide. Então isso que eu tenho ali é um prisma, tá? Um prisma. E o que vai dar nome a esse prisma é justamente essa figura da base. Que nesse caso é um triângulo. Logo o nome disso aí é um prisma triangular, tá? Prisma triangular reto, porque ele é retinho. O que seria um prisma quadrangular reto? É esse cara aqui, ó, gente. Se eu desenhar isso aqui, ó. Tentar fazer um negócio aqui. Isso aqui, ó. Se eu fizer esse negócio, tá tudo ao contrário aqui. Tudo que eu escrevo aparece ao contrário. Então seria tipo assim, ó. Tipo um paralelepípedo, né? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Meu carregador aqui, ó. Ele é um prisma. Em cima é quadrangular, embaixo é quadrangular e ele é compridinho, tá? Isso é um prisma quadrangular. Uma caixa de sapato, a caixa do teu celular, sei lá. Negócio assim. Mas isso aí é um prisma triangular, tá? Beleza? Olá. Próxima questão, estamos acabando aí a nossa lista, quase 1 hora de aula já tá bom, vocês já aprenderam muito. Uma empresa especializada em conservação de piscina utiliza um produto para o tratamento de água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionada 1,5 ml desse produto para cada mililitro de água. Ou seja, se tu tem a tua piscina lá na tua casa e tu quer botar esse trocinho lá para tratar da água, tu só tem que botar 1,5 ml para cada 1.000 litros de água que tem lá dentro. Mas para isso, tu tem que saber quantos 1.000 litros de água tem lá dentro. É óbvio. Se tu não souber, não tem como tu fazer. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade constante a 1,7 metros. Então a nossa piscina é assim, ó. Tá vendo a nossa piscininha aqui? Essa piscina, ela tem 1,70 m de profundidade, 1,7 metros de profundidade, largura de 3 metros, aqui é 3 metros, e o comprimento dela é de 5 metros, beleza? E ele fala assim, o nível da água dessa piscina não será mantido a 50 centímetros da borda da piscina, ou seja, a água não está até em cima na piscina. Se tu olhar aqui no desenho mesmo que eu coloquei, esse desenho não estava na questão, gente. Eu colei da internet.
esse desenho, essa altura tá só, ela tá 50 centímetros abaixo, né? Então aqui, ó, tá meio metro abaixo. Logo a água só tá com 1,20 m, 1,2 metros. Quanto cabe de água aqui dentro? Qual é o volume que tem aqui dentro? O volume sempre é o produto das arestas. Então é 5 metros de comprimento por 3 de largura por 1,20 m de altura. 5 vezes 3 dá 15, vezes 1,2 dá 18. Ou seja, dentro dessa piscina tem 18 metros cúbicos de água. E o que é 18 metros cúbicos? 18 metros cúbicos é a mesma coisa que 18 mil litros. Só que ele falou, velho, para cada 1.000 litros desse, tu bota 1,5 ml. Logo, nessa piscina, como tem 18 mil litros, eu vou botar 18 vezes 1,5 ml. Isso vai dar quantos ml desse produto? 27 ml. Então eu vou lá com o meu conta-gota e coloco lá 27 ml dentro dessa piscina e isso já será o suficiente para tratar desses 18 mil litros de água. Já pensou, gente? É um produto muito forte. Porque 27 ml é bem pouquinho assim, né? Tu joga lá dentro e esse bichinho já vai dar conta de cuidar da água da piscina. Beleza? Então uma questão boa de geometria espacial, muito clássica, cai muito assim em prova do Enem, saber calcular o volume disso aqui, que é um paralelepípedo. Vê que ele nem falou em paralelepípedo, é uma piscinazinha, pô, beleza, calculou. Show? Tranquilo. Próxima questão é essa aí, da prova de 2016. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nome de letras são paralelas entre si e perpendiculares. As ruas identificadas com números, todos os quarteirões são quadrados com a mesma medida e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente na direção vertical e horizontal. Ou seja, eu não posso caminhar assim, ó. Posso andar aqui no meio, não. Ou eu tenho que andar aqui pelas ruazinhas, né? Beleza? Permitindo caminhar somente nas dimensões vertical e horizontal, desconsidere a largura das ruas. Então, gente, estamos fazendo um vídeo rápido aqui, mas pausa o vídeo, lê a questão, pô, lê a questão primeiro, depois tu vê o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo rápido para a gente economizar tempo aí, tá? A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. Então, rua 6 com rua E, é aqui que trabalha a mãe. Aqui é a mãe. E a escola da criança, na rua 4 com a rua A. Vamos lá. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com E. Consultório do pai, na rua 2 com E. Então, o consultório do pai é aqui, ó. Bem aqui, ó. Consultório do pai. O pai trabalha bem aqui, ó. A escola do filho, na rua 4 com a rua A. Então, rua 4 é aqui, com a rua A bem aqui a escola. Então, aqui é a escola. E eles querem comprar uma casa em algum lugar aqui, de modo que essa casa esteja à mesma distância, tanto da escola quanto do trabalho do pai e da mãe. Vamos lá. Vamos olhar aqui se eu comprar a casa da letra A, na rua 3 com a rua C. 3 com C. Bem aqui. Bem aqui vai ser a casa. Se for aqui a casa, gente, quantos quarteirões eu tenho que andar para chegar na escola? 1, 2, 3. Né? 3 quarteirões. Então, 3 quarteirões para chegar na escola. Para chegar no trabalho do pai, 1, 2, 3. Igualzinho. Só que para chegar no trabalho da mãe, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5. Aí tu fala, Renato, mas eu posso ir por outro lugar. Se tu for por aqui, também vai dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vixe, para chegar no apesar de chegar na escola e no trabalho do pai é a mesma distância, mas para chegar no trabalho da mãe é muito longe. Então, não vou comprar essa casa, não. Essa aqui não. Letra B, 4 com C. Rua 4, C. Bem aqui, ó. Veja que para chegar na escola é bem pertinho, são só 2 quarteirões. Mas para chegar no trabalho da mãe, isso é 1, 2, 3, 4, já é longeão. Para chegar no do pai é 5. Vixe, não, quero essa aqui não. Essa casa aqui não serve para mim não. Devolve essa casa. Pagar. Paguei. Vamos comprar a casa da letra C. Na letra C ele manda tu comprar a casa na 4 com a D. 4 com a D, bem aqui. Vamos lá. Daqui para chegar na escola, 1, 2, 3. Daqui para chegar na mãe, 1, 2, 3. Daqui para chegar no pai, 1, 2, 3. Veja que se eu comprar a casa aqui, como diz a letra C, vai estar a mesma distância de 3 quarteirões,
tanto da casa do trabalho do pai, como do trabalho da mãe, como da escola. Então a gente compra a casa ali porque vai ficar perto de tudo, beleza? Resposta, letra C, questão simples, gente. Então tu vê esse negócio aí, tu fala, isso aí é geometria analítica, tem um... Não, pô, isso é besteira aí, é só ler. Então é isso que eu tenho que te dizer sempre, cara, não tenha medo da prova do Enem. Renato, vai ter questão difícil lá? Vai, taca fogo nessas questões difíceis. Lê com atenção essas mais fáceis, que tu vai conseguir fazer. Questão de número 11 está na tela de vocês. Vou beber mais uma dose de água. Tá acabando a bateria da minha câmera, vamos esperar ela disparar aí. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidido numa reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem o formato de um cilindro, né? Um cilindrozinho assim, tá? Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é um cilindro? É um cilindro, né? Um cilindrozinho. Esse copo aqui é um cilindro? Copo é um cilindro? Não. Porque para ser um cilindro, essa bolota de baixo tem que ser igual à bolota de cima. Isso aqui, na verdade, ele era um cone, né? Que era compridinho aqui, ó. Aí foi cortado. Se eu peguei um cone e cortei, isso virou um tronco de cone, tá? Um tronco de cone. Deixa eu sair da tela de vocês aqui. A cisterna atual tem formato de cilindro, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Igual deve ser em metros o aumento no raio da cisterna para atingir o volume desejado. Então o que ele está dizendo, gente? Ele tem uma cisterna lá já que ele coloca água. Essa cisterna tem 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Ele quer fazer uma cisterna maior para colocar mais água. Só que essa cisterna maior tem que ter a mesma altura, pô. Se ela tem que ter a mesma altura, ela tem que ser mais grossa, né? Mais grossinha para poder caber mais água. Se ela tem que ser mais grossa, é exatamente isso que ele quer saber. Véi, qual é a diferença entre o raio da cisterna velha para a cisterna nova? É isso que eu vou fazer, conta com vocês. Aqui, ó. Ele falou o seguinte, essa é a cisterna que eu tenho lá. A minha cisterna atual, ela é desse jeito aí, ó. Ela tem 3 metros de altura, a altura aqui é 3 metros. 3 metros de altura. E ela tem um diâmetro de 2. Se o diâmetro é 2, o raio é quanto? É 1. O raio é 1. Beleza? A nova cisterna, ela tem a mesma altura. A mesma altura, 3. Só que ela é mais grossinha. Ela tem um novo raio, que eu não sei quanto é. Só que o volume dessa cisterna tem que ser de 81 metros cúbicos. Certo? Lembrando que o raio dessa aqui era 1. Certo? Então vamos lá. Vamos descobrir quanto é o raio da nossa nova cisterna. Como é que calcula o volume de um cilindro? Coloca essa na tua caixa de ferramentas. Volume é igual a πr² vezes a altura. Ele já me disse o volume. O volume é 81, né? O π ele mandou eu usar 3. O raio eu tô doido para descobrir. E a altura é 3. 3 vezes 3 deu 9. Ficou 9r² igual a 81. Passo o 9 dividindo 81. Ficou raio ao quadrado igual a 9. Fiquei com raio igual a raiz quadrada de 9, que é 3. O que nós descobrimos nesse momento, gente? Nós descobrimos que o raio dessa nova cisterna que será construída tem que ser de 3 metros, né? Para que possa botar 81 metros cúbicos aqui dentro. Quanto era o raio dessa cisterninha velha, da antiga? 1. Quanto eu aumentei daqui para cá? Ora, se no primeiro raio era 1 e agora é 3, eu tive um aumento de 2 metros. Como diz aqui a letra C. Então veja que era uma questão simples, gente. Guarda essas informações aí. Volume de cilindro. Toda prova do Enem vai ter uma questão que vai mandar tu calcular o volume de um cilindro. Tem que saber isso. Tem que saber. Professor, não sei hoje. Anota no braço. Faz uma tatuagem hoje. Mas leva isso para tua prova. Beleza? Olha essa aqui. Questão de número 13. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma nova vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal. Por que é um prisma reto trapezoidal? Lembra que eu te falei que o prisma tem 2 lados que são iguais? Ó, esse lado daqui é igual a esse aqui. Ó. E esses 2 lados são trapézios, por isso que o nome dele é prisma trapezoidal. Por que ele é reto? Porque ele é retinho, ele não é inclinado assim, ele não é torto. Se ele fosse torto, o nome dele seria prisma oblíquo.
Considere um silo de 2 metros de altura. Então, olha só. O que ele está falando? Ó? Esse silo tem 2 metros de altura. Então, vou pegar só esse trapézio e trazer para cá. Ó. Esse trapézio. Tentar desenhar ele aqui. A caneta hoje não está ajudando. Mas ele disse que aqui, ó, é 2 metros. 2 metros de altura. 6 metros de largura no topo. Ou seja, aqui no topo dele tem 6 metros de largura. 6 metros de largura. Esse 2 metros ele falou em altura, gente, mas ele acaba sendo a altura da base. Não é a altura do prisma. Porque a altura do prisma é isso aqui, ó. Imagina que eu conseguisse pegar esse bicho aí e botar ele assim, ó, em pé. Um trapézio aqui, um trapézio aqui. A altura dele seria esse 20. E na questão anterior eu te falei que o volume de qualquer prisma é sempre a área da base vezes a altura. Por isso eu preciso calcular a área desse trapézio para poder multiplicar por 20, que é a altura. Aqui é 6, ó. E ele falou o seguinte: a largura do topo tem 0,5 metros a mais do que a largura do fundo. De novo, considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro na altura do silo, a largura do topo tem 50 centímetros a mais. Como a altura do silo, é de 2 metros, essa altura aqui é 2 metros, então ele tem 1 metro a mais do topo do que aqui embaixo. Se aqui é 6, aqui é 5. E como é que calcula a área de um trapézio, gente? Deixa eu sair da frente de vocês aqui. Ó. A área de um trapézio, voltar aqui, a área de um trapézio, vamos aqui. Para calcular o volume, eu vou ter que calcular a área da base, que é um trapézio. A área do trapézio sempre é base maior, que é 6, mais a base menor, que é 5. Ó. 6 e 5. Vezes a altura do trapézio, que é 2, dividido para 2. Isso é a área da base, que é o trapézio. E aí eu vou multiplicar pela altura desse silo, que é 20. Aí esse 2 corta com esse 2. 6 mais 5 dá 11. 11 vezes 20 dá 220 metros cúbicos. Então, nosso gabarito, letra D de dado. Beleza? Então, mais uma questão aí resolvida. Uma questão legal, desafiadora. Então, tu tem que pensar nisso. O volume de qualquer prisma é a área da base, a área da sua frente, vezes a altura, né? Foi isso que eu fiz. Como a base era um trapézio, eu calculei a área do trapézio e multipliquei pela altura. Próxima questão. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário do apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem na escala de 1 por 100, então se a escala é de 1 por 100, quer dizer que na realidade ele é 100 vezes maior do que o projeto. Foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter no formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto igual a 3, 1 e 2. O que isso quer dizer, gente? Se no projeto é 3, 1 e 2 e a escala é 1 por 100, quer dizer que na realidade, deixa eu sair aqui da frente de vocês, na realidade ele é 100 vezes maior. Se ele é 100 vezes maior, então na verdade ele é 300 por 100 por 200. Então todas as dimensões dele são 100 vezes maior. E quanto é que dá 300 centímetros vezes 100 centímetros vezes 200 centímetros? Vamos comigo. 3 vezes 1 vezes 2 dá 6. Tem 2 zeros aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Tem 6 zeros. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então deu 6 milhões de centímetros cúbicos. O volume real do armário em centímetros cúbicos, 6 milhões de centímetros cúbicos. 2 segundinhos aí, gente, enquanto eu troco a bateria da câmera para vocês voltarem a me ver. Beleza? Segura um pouquinho aí, não sai não. Aproveite esse minutinho aí. Compartilha agora o vídeo com teu amigo. Deixa um comentário aí se gostou da aula, para que a gente possa continuar ajudando. Dá uma olhada aí no canal, tem outras aulas, gente, preparadas. Eu tenho todo um resumo aí do PSS1 para você revisar aí. E irei gravar outras aulas ainda, para que você possa revisar também para o vestibular. Beleza? Então, voltei aqui, já tenho a imagem de volta, estou aqui com vocês. Próxima questão, fiz aí a continha, não precisou dessa parada. Tá aqui, a 15, a 18. Deixa eu ver uma questão aqui para eu fazer. Vou pular algumas porque já tem muito tempo de aula, vocês já estão enjoados da minha cara. Questão 20. Um cozinheiro especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura.
Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Lembra que eu acabei de falar do meu copo? Que isso aqui não era um cilindro? Porque se fosse um cilindro, essa bolota de baixo seria igual à bolota de cima. Isso não é um cilindro, isso é um tronco de cone. Era um cone que ia afinando aqui e cortaram. Isso é um tronco de cone. E é exatamente o que acontece aqui, gente. Aqui, ó, eu tenho um tronco de cone, aqui era um cone, ó. Só que ele foi cortado. Cortou essa parada de cima, virou um tronco de cone. Do mesmo jeito isso aqui, ó. Isso aqui era um cone. E aí foi cortado e virou um tronco de cone. Por isso a gente diz aqui que existem dois troncos de cone. Beleza? Tranquilão? Show de bola? Tem mais questão, Renato? Tem várias aqui, ó. Essa aqui, ó. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Esta figura é a representação de uma superfície de revolução chamada de... Gente, esse negocinho assim, ó, esse chapéuzinho é o quê? Igual aquele chapéuzinho de festa. O cone, né? Conezinho. Beleza? Tranquilo, galera? Então aí fizemos, gente, nessa aula rápida aí, já tem 1h15 de aula, eu já fiz quase 20 questões, creio eu, com vocês. Muita questão, muita informação. Vejam que as primeiras questões que eu fiz, todas eram da prova de 2019. Questões recentes da tua prova. Então você tem que se basear por isso aí. Fiz muitas questões, ver as informações que eu falei aqui que tu não sabia, a parada de escala, eu fiz 2 questões de escala, cai muito em prova. Volume de cilindro, volume de cone, volume de paralelepípedo, volume de cubo, que são questões muito importantes para a tua prova. Pulei algumas questões, mas eram questões mais complicadas, mais difíceis de fazer. Olha essa aqui, ó. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura. O produto das 3 dimensões. Quando eu falo produto, estou falando multiplicação. Se eu multiplicar esses 3, gente, essas 3 dimensões do paralelepípedo, eu encontro o que dele? O volume. Só isso. Era só tu saber que o volume de um paralelepípedo é sempre o produto das suas 3 dimensões. Não era nem para calcular, era só para saber o que isso representa. Beleza? Vou fazer essa aqui, que é o volume de um cubo. O porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico. Então tem um cubozinho de madeira, seguindo o modelo ilustrado na figura. Então é como se fosse um cubinho, né, uma caixinha de madeira. E o que o cara fez? Ele cavou um buraco ali dentro, né, para poder botar os lápisinhos de pé. E esse buraco que ele cavou ali dentro é um cubo também. Só que esse cubo grande, ele tem 12 centímetros de aresta. 12. Esse cubo de dentro, ele só tem 8. Ele tem que ser menor para poder estar ali dentro, tá? 8 centímetros. E ele pergunta, o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto. Como é que eu faço para saber o volume de madeira que tem ali naquele objeto? É só eu pegar o volume do cubo grande, e subtrair do volume do cubo pequeno. Como é que calcula o volume de um cubo? Volume do cubo é sempre a aresta ao cubo. Como a aresta desse aqui é 12, eu vou fazer 12 ao cubo. Menos a aresta dessa aqui é 8. 8 ao cubo. Se tu fizer essas continhas, ó, 12 ao cubo dá quanto? Vou fazer na calculadora aqui para a gente não perder tempo. 12 vezes 12 é 144, vezes 12 de novo, deu 1728. Menos quanto é 8 ao cubo? 8 vezes 8, 64, vezes 8 de novo, 512. 512. Menos 1728, 1728 menos 512, dá o 1216, como diz aqui na letra D. Então, uma questão simples de geometria espacial. Só era saber calcular o volume de um cubo e interpretar a historinha dele, né? Porque se tem um negócio que está vazado ali dentro, foi tirado a madeira dali, né? Essa era a ideia. Então, acho que a parte interpretativa é mais difícil que a parte do cálculo. E aí, tem mais essa questão aqui que eu acho interessante também. Vou fazer essa por último. Essa é a minha última questão para a gente finalizar a aula. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos com o mesmo volume. Então, tem umas barrinhas de chocolate dele lá que são assim, ó. Tem umas barrinhas que ele faz que são assim, ó, paralelepípedos. Tem outras barrinhas que são cubos. Eu desregulei minha caneta e ficou de ruim até de escrever. Cubos. O volume esse paralelepípedo aqui, ó, ele tem 3 por 18 por 4. Então é como se fosse assim, ó, 4 aqui, 18 aqui e 3 aqui. Essa é a barrinha pequena. A outra barrinha, as arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo é 3 por 18 por 4.
Analisando as características da figura geométrica descritas, a medida da aresta do chocolate, que tem o formato de cubo. Ou seja, qual é o tamanho aqui, ó? Se isso aqui for um cubo, gente, todas as suas arestas são iguais. Então, se aqui for A, aqui também é A e aqui também é A. Quanto é que é o volume desse aqui, ó? É 3 vezes 4 vezes 18. Quanto é o volume do cubo? A aresta é o cubo. E por que eu botei uma igualdade? Porque ele falou que essas barras de chocolate têm o mesmo volume. Então, eu fiquei com A ao cubo igual a 3 vezes 4, 12 vezes 18. Logo, A ao cubo, quanto é 12 vezes 18? Pode fazer assim, ó. Eu faria assim na hora da prova. O que é 12? 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Não, bota assim, ó. Fatorando 12. Fatorando 12. O 12 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 2, né? O que é o 18? O 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3, porque 3 ao quadrado é 9 vezes 2. Logo, a nossa aresta ao cubo é igual a... O 2 tem quantas vezes? 1, 2, 3. Então, é 2 ao cubo. E o 3 também 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, 3 ao cubo. O que eu vou fazer? Tirar a raiz cúbica dos dois lados. Aí vai ficar A igual a 2 vezes 3. Logo, a aresta é igual a 6. Logo, a aresta do nosso cubo de chocolate é 6. Beleza? Então, resolvi a nossa questãozinha aí, galera. Opa, pular isso aqui. Tem muita questão ainda. Finalizo aqui a nossa aula de hoje, galera. Obrigado aí por vocês que me acompanharam até aqui. Deixo minha mensagem aí de boa sorte para vocês. Vai dar tudo certo se você confiar em você, se você acreditar que você é capaz. Então faça o seu melhor na prova de amanhã, galera. Acorda cedo, né? Se puder dar uma caminhada aí, ouvir uma música, nada de estudar muitas coisas, se for para resolver, revisar uma coisinha ou outra, mas nada de estudar muito, isso não é a melhor coisa a fazer agora, só vai te deixar estressado. Tente não ser influenciado por fatores externos à prova, que vai ter aglomeração, então tenta não se preocupar muito com isso, porque a gente tem que ir lá fazer a prova, é isso. Vai lá, faça o seu melhor, coloque as bolinhas certas, como eu sempre digo, o segredo é colocar a bolinha no lugar certo. E aí vai ser só esperar o resultado e se tudo der certo, se Deus quiser, teu nome vai estar lá na lista dos aprovados e você vai poder ingressar na tua universidade sonhada. Beleza? Acredite nos teus sonhos que eu estarei aqui torcendo por vocês. Foco, fé em Deus, que tudo vai dar certo. Tchau, gente. Abraço.